Seja multiplicada a você e todas as pessoas que você ama, e espero que você ame também os seus inimigos. Leremos hoje os Salmos 21. Senhor meu Deus, traga vida, unção e enchimento do Espírito Santo, que transborde vida, unção e espírito nas minhas palavras, que Satanás seja impedido de cegar o entendimento deles e de roubar essa mensagem do coração. Em nome de Jesus. Amém. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concede o desejo do teu coração, e não rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste, fizeste dele uma grande bênção para sempre. E lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porá em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Seja exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Bem, quando o rei Davi ele diz o rei, ele está se referindo a si mesmo em terceira pessoa. É como se você falasse: nossa, hoje o Vinícius acordou assim, assim, assim. É como se eu falasse, né? Então, quando ele se refere ao rei, ele está se referindo a si mesmo. Só que muitos textos bíblicos eles têm sentido ambíguo ou sentido duplo. Eles se aplicam para mais de um sentido. Tem algumas profecias que elas têm um cumprimento presente ou um cumprimento passado e depois um cumprimento futuro. Igual esse texto. Esse texto, ao mesmo tempo que Davi está se referindo sobre si mesmo, também está se referindo sobre Cristo. Então isso também vale para Cristo no futuro. Mas tem um terceiro sentido, que é o sentido que cabe a nós mesmos. Por quê? Porque o propósito de Deus sempre foi ter uma nação de sacerdotes. Então, um reino de sacerdotes e reis. Então, no final, em Apocalipse, Deus vai ter realizado esse propósito dele, de nos fazer reis e sacerdotes do Deus vivo. Então, essa descrição de rei aqui também vale para nós, né? Então você também pode tomar ela para si. Você que nasceu de novo, porque você que nasceu de novo, diante de Deus você recebeu a autoridade de um rei e você também é um sacerdote. Então, lembre-se, na lei de Moisés, apenas os sacerdotes ou os sumos sacerdotes poderiam entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, que era na presença de Deus. O povo recebia a intercessão do sacerdote, mas ele mesmo não podia entrar ali. Se hoje você pode entrar, né, na presença de Deus, você, sem nenhum intermediário, isso prova que Deus te tornou sim um sacerdote. Porque caso contrário, você jamais poderia adentrar na presença de Deus. Então, como está escrito em Hebreus, uma vez que o véu foi rasgado, agora Cristo fez do seu corpo o próprio véu. Então quem está em Cristo agora, ele está com o acesso livre nesse novo e vivo caminho que é o próprio Cristo, para, como um sacerdote, adentrar a presença de Deus. Então Deus te constituiu sacerdote, mas não somente sacerdote, como também um rei.
Se você disser uma palavra a um demônio, ele tem que obedecer. Por quê? Porque você é um rei. Mas, além de ser um rei, você é um representante. Então, não é que você é um rei isoladamente. Não, você é um rei que representa o rei dos reis. É por isso que o Senhor é o rei dos reis. O Senhor, ele reina sobre reis. E vocês são os reis, né? Ele é o sumo sacerdote de todos os sacerdotes. E vocês são os sacerdotes do Deus vivo. Então, nós temos um rei que reina sobre nós e nós reinamos sobre as circunstâncias, sobre a criação e também sobre os demônios. Nós reinamos nesse mundo e nós ainda teremos um aspecto futuro que será manifestado. Nós receberemos novos corpos e receberemos um novo nível de autoridade, que seremos iguais a Jesus após a morte, mais do que já somos hoje. Se você está vivendo sua vida cristã de maneira que agrada a Deus, de maneira saudável, em algum momento alguém vai dizer assim para você: eu vejo Cristo em você. Se você nunca teve ninguém para dizer isso para você, então reveja seus conceitos, seus valores, seus princípios, seu estilo de vida, seus comportamentos e suas decisões, porque tem algo errado. Você foi separado como cristão para se parecer com Jesus. Se em nenhum momento ninguém espontânea e automaticamente percebe Jesus em você, então tem algo errado. Arrependa-se e corrija a sua vida cristã para que você seja aquilo que Deus projetou que você fosse. Bem, então, assim como hoje nós já somos como Jesus, no futuro seremos ainda mais, só que com a versão de Jesus com o corpo glorificado. É como se hoje nós fôssemos como Jesus quando ele estava nesse mundo, com o corpo humano. E depois seremos como Jesus com o corpo glorificado. Porque todas as promessas, heranças e tudo que Deus determinou para nós, nele nós já temos o sim e o amém. Então, já é uma realidade no mundo espiritual, mas há um tempo para que todas as coisas se manifestem e seja revelado aquilo que você há de ser. Então, você também é um rei. Portanto, esse Salmos, ele também se aplica a você de maneira figurada. Então, por exemplo, tu lhe concedeste o desejo do coração. Deus concede os desejos do seu coração. Mas veja bem, lá em Tiago está escrito assim: quando vocês pedem mal para satisfazer os seus próprios prazeres. Então, Deus não concede os desejos do seu coração irrestritamente. Primeiro, você tem que alinhar o seu coração à vontade de Deus para depois ele conceder os desejos do seu coração. Porque se o seu coração está alinhado com os desígnios de Satanás, Deus vai resistir você e ele não vai te dar o que você quer. E você pensa que coração alinhado com os desígnios de Satanás é uma pessoa que quer matar, roubar e destruir? Não é não. Por exemplo, vamos dizer, você quer um emprego e esse emprego é num shopping. Nesse shopping você vai trabalhar em regime escravo dia e noite, sem folga, não vai ter mais tempo para congregar, nem servir a Deus, nem nada. Você acha que isso é um tipo de desejo ou pedido que você tem no coração que está alinhado com o propósito de Deus? É claro que não. Então, tem algo errado em trabalhar? Não, não tem. Agora, nesse lugar aí, se tornará algo errado. Então, existem alguns pecados que eles são circunstanciais. Eles não nascem ontologicamente e essencialmente como pecado, mas eles se tornam contextualmente um pecado. Então, nessas condições em que você sacrifica buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sim, é pecado trabalhar sim, nessas condições. Assim como, por exemplo, casar é pecado? Não. Mas casar com um homem ou uma mulher que Deus não mandou você casar e que não é vontade de Deus você casar é pecado? Sim. E você terá uma consequência ali que vai acompanhar você até o resto da sua vida. Porque é pecado. Então, então,
Então, a vontade de Deus, ela tem que estar alinhada no seu coração, né? Para que você receba dele aquilo que você quer. Mas Deus concede os desejos do coração? Concede. Concede. Então, como está escrito, né? Eu que também quero ler as notas de rodapé, porque eu já expliquei várias vezes, né? Não sei se tem alguém acompanhando desde o começo, mas em Salmos 20, aqui na nota de rodapé do teólogo, diz assim: Salmo de louvor pelas vitórias outorgadas ao rei. Está, portanto, vinculado com o Salmo 20, mas não se sabe se ambos foram ocasionados pelo mesmo acontecimento. Aqui o louvor do povo segue-se ao rei. As orações do povo somam-se às do rei. Na sua estrutura, o salmo fica emoldurado. Na tua força, ó Senhor, ocorrem 2 versículos e se centraliza em torno do que proclama a confiança que o rei tem no Senhor e na segurança que o seu amor inesgotável de Deus lhe oferece. Bem, né? De fato, nós temos uma segurança muito grande no amor de Deus, né? O fato de que o Senhor ama você é algo assim que te dá uma segurança enorme, porque você pensa, se você é amado pelo ser mais poderoso do universo, você não consegue descansar que ele vai cuidar de você? Então, para que ansiedade, preocupação? De alguma maneira miraculosa, mesmo que seja estranha ou diferente, ele vai agir em seu favor e te dar o que você precisa. Do 21, do 2 ao 6. O povo celebra os muitos favores que o Senhor outorgou ao rei, o desejo do seu coração. No versículo 3. De volta da batalha, em sua cabeça puseste uma coroa. Trocou o capacete do guerreiro pelo emblema cerimonial da realeza. Possivelmente a coroa capturada do rei derrotado. Pois no versículo 3, né, ele diz assim: Tu recebeste dando-lhe ricas bênçãos em sua cabeça e puseste uma coroa de ouro puro. Bem, né, como diz o texto, Davi, ele era um guerreiro, né? Ele fazia muitas... Ele fazia... Ué, Tiago, você quer entrar ao vivo, junto comigo? Ele participava de muitas guerras e em algumas dessas guerras, né, acontece que os despojos de guerra, algumas não, todas, eles ficavam para o rei que vencia a batalha. Então, em algumas delas, né, o rei tinha uma coroa, vamos dizer assim, muito bonita. Então Davi olhava e falava: olha essa coroa aqui. Ele pegava e colocava na cabeça dele. Então Deus dava as bênçãos, as vitórias sobre os adversários. E ali Davi, como despojo de guerra, ganhava uma coroa nova, maravilhosa, de ouro puro, de algum inimigo que ele tinha. Você sabe o que isso nos fala para a nossa vida? Fala o seguinte, que às vezes se levanta alguém muito poderoso, né, para te derrotar, te derrubar. Se você, como Davi, confia no Senhor, aquela pessoa, ela é quem é derrotada e aquilo que era dela passa a ser seu. Isso acontece muitas vezes na palavra de Deus. E, por exemplo, Naamã e o Mordecai. Não, Naamã e Mordecai? Acho que né? Amã e Mordecai, eu acho que é isso. Em Esther, o homem que intentou o mal contra ele, né, depois aquilo que era dele passou para Mordecai, aquela honra que ele tinha. Então, Deus faz esse triunfo acontecer em nossa vida. A vida do rei foi poupada e viverá para sempre. Tem algumas referências aqui. Bênção para sempre. Quer bênçãos de valor durável, quer um fluir perpétuo de bênçãos, tua presença e teu favor, que é o motivo supremo da alegria, por ser a bênção suprema e a fonte ordinária de todas as demais bênçãos. Verdade. A bênção do Senhor, bênção, vamos dizer com B maiúsculo, digamos assim, é o favor da graça de Deus. Pelo fato de Deus te amar pela graça, ele tem uma cachoeira de bênçãos. É como se você estivesse debaixo de um chuveiro. E debaixo desse chuveiro, a água está constantemente caindo. Você que está debaixo do favor de Deus, da graça de Deus,
é como se tivesse um chuveiro celestial de bênçãos que sempre estão caindo sobre você. Versículo 7. O centro do salmo. O participante da liturgia, talvez um sacerdote ou levita, proclama as razões da segurança do rei no Senhor. Fidelidade e não será abalado. O povo saúda as vitórias futuras do seu rei triunfante, anuncia o tema, desenvolvem o tema e fazem um resumo do tema. Bem, na sua ira, o Senhor. As vitórias do rei são acreditadas à ira do Senhor contra os inimigos. Sim, verdade. O Senhor, ele tem ira contra o pecado. Então, as nações que Davi destruía à espada eram nações que viviam deliberadamente no pecado, esquecendo-se de Deus, não levando em consideração o Senhor e também não respeitando a lei da consciência e, portanto, eram merecedoras da sua ira. E as vitórias que Deus dava a Davi eram juízos, né, que Deus derramava sobre essas nações. Então, a ira de Deus era o que habilitava Davi a vencer essas nações em guerra. Os reis não terão descendência para se voltar de novo contra o rei de Israel. Sim, porque nas guerras de Davi, o Senhor tinha mandado exterminar tudo e todos, né? Não deixar descendente para acontecer vingança, né? Conclusão. E volta ao início. O Senhor assevera e a louvarmos sempre para o seu poder. Então veja bem. O rei se alegra na sua força, ó Senhor. Você sabe, existe uma chave, né, nesse versículo. Você não precisa de ser forte quando você tem o Senhor como seu aliado. Para pensar nisso. Se você está sozinho, todas as bênçãos ou vitórias ou desafios que você enfrentará, você precisa de ser forte para vencer cada um deles. Mas se você tem o Senhor como seu aliado, então você vencerá esses desafios não baseado na sua força, mas baseado na força de Deus, na verdade. Então, o rei ele ficava alegre porque o Senhor é forte. Porque o Senhor sendo forte, independente se Davi era forte ou não, se Davi era fraco ou não, ele vencia a batalha. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Então, não pense, né? A gente até diz assim, tem uma frase que nós dizemos: não diga para Deus que você tem um problema, diga para o seu problema que você tem um Deus. Você tem que inverter a lógica, né? Você não deve ficar pensando, nossa, esse desafio é muito maior do que as minhas forças. Não, você deve pensar o seguinte: Deus é maior do que esse desafio. Então, se o Senhor está comigo e eu confio e creio nele, por que eu não venceria tal desafio? Não é verdade? Então, outro versículo. Ele te pediu vida e tu lhe deste vida longa e duradoura. Veja bem. Você pode pedir tudo que você quiser para o Senhor. Você quer ser bonito, peça para ser bonito. Você quer ser alto, peça para ser alto. Você quer ficar curado de problema de vícios, peça para ser curado. Você quer ter uma vida longa, peça para ter vida longa. Você quer que seus pais durem muito tempo, peça para seus pais durarem muito tempo. Tudo que você quiser, peça a Deus. Davi pediu vida longa e Deus deu a ele. E tem um texto de Crônicas e de Reis que o Senhor fala para Davi: Davi, se você queria isso quando ele adulterou com Batseba, por que você não me pediu? E eu te daria mulheres. Mas como você fez tal ato, então agora chegará as consequências. Aí Deus deu as consequências do pecado dele. Então, peça. O rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo. Ele não será abalado. Veja esse paralelismo que existe, né, entre confiança e fidelidade. Por que nós confiamos em Deus? Porque Ele é fiel. Então, sempre que Ele se compromete, Ele cumpre. Então, se o Senhor se comprometeu a fazer alguma coisa por você, Ele cumprirá essa promessa que Ele fez. Então, baseado na fidelidade de Deus,
Uma vez que ele te promete, ele cumpre, ele consegue cumprir, né? Então, se aquele que te falou alguma coisa, ele é fiel naquilo que ele diz, você fica seguro e você confia. Por quê? Porque ele não falhará naquilo que ele disse. Então, Davi não vivia ansioso, né? Porque ele confiava na fidelidade do Senhor, então nada abalava ele. Chegava algum tipo de problema, dificuldade, alguma coisa, ele falava: bem, de alguma maneira o Senhor vai me trazer vitória sobre isso daqui. Então, de alguma maneira, o Senhor traria e trazia a vitória a Davi. Então, ele não precisava de saber como, nem quando, nem porquê, nem nada do tipo, nem o que Deus faria, né? Mas, na sua fidelidade, o Senhor faz. E assim é na nossa vida também. Hoje, eu confio em Deus. E depois que eu confio em Deus, eu comecei a viver milagres. O milagre, ele é o reflexo da vida de alguém que confia em Deus. Por quê? Porque sempre haverá desafios maiores do que suas forças. O que é um milagre, se não um desafio muito maior do que as forças que você tem? Só que, como diz esse texto, você não precisa de ser forte, você só precisa de ter um Deus que é forte por você. E, sabendo que ele é fiel, ele é confiável, então. Se ele é confiável por ser fiel, logo você pode enfrentar todo tipo de desafio, que a força do desafio, a força necessária para superar o desafio é maior do que as que você tem. E isso eu digo relacionado a tudo: doença, problema financeiro, problema no casamento, problema com filhos, qualquer coisa que seja. Você colocou na presença de Deus, você buscou em oração, como eu disse na última live, você pediu, buscou e bateu, uma hora chega aquele resultado da sua oração. Então, uma vez que Deus é confiável, que Deus é fiel, você pode confiar nele. E isso leva você a não ser uma pessoa abalável. Então, acontece algo ruim, você não fica ansioso, nem deprimido, nem cabisbaixo, nem destruído, nem psicologicamente fraco, porque você sabe que o Senhor é a sua força, ele vai fazer alguma coisa, mas ele vai cuidar de você. Porque pensa bem, o seu valor diante de Deus é muito maior do que um pássaro, do que um cachorro, do que um macaco, do que um elefante, do que qualquer animal. Você não é animal, isso é mentira dos esquerdistas. Você não é animal. Você é muito mais valioso do que um animal. Se um animal que vale menos do que você é tão bem cuidado por Deus e Deus alimenta ele todos os dias, se você que vale muito mais, Deus deixará você passar fome? Então, essa é a analogia, né, que Jesus faz. Jesus ele te leva a uma reflexão lógica. Se Deus que valoriza muito mais o homem do que os animais, ele não deixa os animais passarem fome, por que Deus deixaria eu? Então, uma vez que o Senhor é confiável, você não precisa se abalar, mesmo que aconteça um problema. Às vezes você está passando uma dificuldade financeira, mas geralmente as pessoas que estão passando dificuldade financeira não assistem minha live, porque essas pessoas, uma das primeiras coisas que elas fazem é vender o celular para comprar comida, né? Então, se você conhece alguém que passa dificuldade financeira a ponto de passar fome, lembre ele que Deus é confiável e se ele crer, o Senhor vai dar para ele uma forma dele ter até mesmo o alimento, os líquidos que ele precisa de ingerir para sobreviver e a roupa. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Veja bem, o Senhor ele tem essa garantia para nós, né? De que as coisas que o mal, por exemplo, um macumbeiro, um feiticeiro, ou um invejoso, ou alguma pessoa tramar contra você, elas não alcançarão você para te destruir. Por quê? Porque o Senhor é o seu escudo. Então, para que serve um escudo? É para que quando você estiver desprevenido ou quando você estiver atento, você possa com ele se defender. O Senhor é escudo daqueles que
amam Ele. Então, você ama o Senhor, saiba que você agora não será abalado, você está blindado contra todos esses intentos dos que servem a Satanás. Se você recebe essa palavra, diga amém. Eu espero que ela edifique a sua vida e te traga vida em abundância. Senhor, grava com estilete de ferro essas mensagens no coração de quem ouve, que em nome de Jesus eles possam ter vida e vida em abundância. Assim seja, no nome de Jesus.